Passou a semana inteira e você, obviamente, não conseguiu assistir todos os vídeos, todas as notícias que saíram sobre o mercado da bola envolvendo o Fluminense. Pois é, para isso que serve esse vídeo aqui. Domingo é dia de atualização do mercado do Fluminense, seja das saídas, seja das chegadas. Vamos embora, aquele resumão, um vídeo completo para você que não acompanhou nada da semana, ter pelo menos tudo resumindo aqui rapidinho. Então já deixa aquele like, tá? Se inscreve aqui no canal, que isso tudo é de graça. Pode virar membro, pode mandar aí também aquele hypar aí embaixo também, que ajuda bastante. Vamos lá, tá? Sem perder mais tempo, porque o vídeo é grande e eu espero não deixar ele longo, né? São coisas diferentes. Vamos lá. A gente começa pelas chegadas, tá? Até porque é o que mais está movimentado. E eu vou tentar ir em ordem alfabética para facilitar depois de achar alguma coisa. Vamos lá, tá? Primeiro nome que surgiu aí durante a semana foi o nome de Alan Patrick, né? Seguindo a ordem alfabética. Veio lá da Rádio Gaúcha do Rio Grande do Sul. O interesse do Fluminense foi noticiado, interesse ele mais até com os representantes do atleta. Ele é caro, não deve vir agora, não deve sair da equipe do Internacional, tem contrato ainda por mais tempo, mas o que mais chamou a atenção disso foi o contato do Fluminense para uma posição que ele já tem. Paulo Henrique Ganso e Lúcio Acosta, sem falar do Lescano, né, também, que até que se prova o contrário está aí. Outro com a letra A é Alexander Barbosa. No caso desse, a fonte que inclui o Fluminense ali no balaio da situação é o João Pedro Hansen, um jornalista botafoguense, que diz que o Barbosa não deve ficar na equipe do Botafogo, só que ele não sairá para uma equipe fora do Sul-Sudeste, para ficar próximo do pai dele, ele que é uruguaio. Tem proposta de um time carioca, e aí levantou a possibilidade de ser o Fluminense. Cabe. Agora, se é o Fluminense, informação mesmo de fato não tem nada, foi só uma especulação da torcida do Fluminense. Já falei do camisa 10, Alan Patrick, do zagueiro Alexander Barbosa, agora eu falo do atacante, centroavante, Brenner, notícia divulgada por nós, do Jornada KTO 1902. O jogador interessa ao Fluminense? Interessa. Só que a prioridade para a posição de camisa 9 é do Hulk. No caso do Brenner, não seria uma negociação tão fácil assim, mas também não é como se fosse uma negociação muito difícil, também absurdamente não. Ele pertence ao Udinese, recentemente jogou durante praticamente o ano inteiro lá no Cincinnati, foi meio desnecessário, né? No Cincinnati, lá dos Estados Unidos, por empréstimo. Não fez um grande ano assim também, já jogou com o Lúcio Acosta, então a negociação teria suas facilidades. Não foi muito bem quando teve passagem aqui no Fluminense, mas no São Paulo brigou por artilharia do Campeonato Brasileiro e lá nos Estados Unidos, no MLS, também teve um ano muito bom. A questão é a seguinte, ele não é prioridade. Prioridade para a posição é o Hulk, só que se o negócio do Hulk ficar complicado demais, fica a dúvida se ele é a prioridade 2. Né? Na lista dos jogadores que interessam ao Fluminense, que o Fluminense vai atrás, ele está. Quantos precisam recusar para chegar a vez dele? Aí é uma informação que eu não tenho, mas o Brenner é bem avaliado. Bem, agora falando do Everton Cebolinha, que entra aqui porque Cebolinha, né? Bem, esse daí é uma situação um pouco mais complexa, porque as informações são conflitantes, tá? O jornal O Globo e o portal Saudações Tricolores deram informações diferentes. O jogador interessa ao Fluminense, interessa ao Cruzeiro, só que um diz que o Flamengo só quer vender o jogador e o outro diz que o Flamengo fechou as portas dizendo que não quer vender o jogador. Fato é que, de uma forma ou de outra, o Fluminense não está mais no negócio, segundo disse o Saudações Tricolores. Vamos aguardar, afinal de contas, reviravoltas acontecem no futebol. Eu gostaria? Gostaria. Temos bala na agulha para comprar o jogador? Provavelmente não, mesmo com o contrato dele se encerrando no final do ano de 2026. A situação lá ela é mais complicada do que simplesmente o Flamengo vender ou não vender. A questão é que não vender o Cebolinha agora significaria jogar dinheiro fora, entre aspas, porque o jogador tem contrato até o final de 26 e se não for vendido agora, dificilmente sai no meio do ano com um valor significativo. Afinal de contas, o jogador já poderia assinar um pré-contrato. Então, a princípio, o Cebolinha é um jogador muito desejado pelo Fluminense, que o Fluminense tem interesse, chegou já para negociar, mas a gente não teve, né, um desdobrar da situação. E um portal muito ligado à diretoria do Fluminense disse
que não negocia mais. Christian Medina, volante, 23 anos, do Estudiantes. Gonçalo Ploticia coloca o jogador com possibilidade, jornalista argentino, com possibilidade de vir ao Fluminense. E o João Pedro Hansen, também que cobre o Botafogo, também coloca o Fluminense na concorrência do Botafogo por esse volante. Só que a situação dele, eu fui dar uma estudada ali com calma, porque eu até falo num outro vídeo. O Christian Medina é um jogador que era do Boca em 23, era uma revelação bizarra, 21 anos, com uma possibilidade gigantesca de evoluir, de Europa e etc. Foi titular na final contra a gente, eu até brinquei que eu jogava FIFA com ele e ele evoluía muito e tal. Assim, um cara, um volantão, um André na mão deles. Era mais ou menos isso, um André ou um Martinelli, enfim, mas um jogador com potencial total de Europa. E aí, cara, eu fui pesquisar o que esse cara tava fazendo no Estudiantes agora. Estudiantes não é um dos... pra mim mas não é um dos grandes times lá da Argentina, né? O top 5 deles lá é Boca, River, Independiente, Racing e São Lourenço. E aí, cara, eu fui ver e a situação é bem complexa, porque vamos lá. Um empresário americano comprou o Medina no ano passado, no início dessa temporada, né, de 24 para 25, por 15 milhões de dólares, pagando à vista. Quando o dinheiro bateu na conta do Boca Juniors, ele foi comprado e foi colocado no Estudiantes. Ele tem ali relações com o Verón, que é o presidente do Estudiantes. E aí ele, por lá, ou seja, era um jogador já bem valorizado, uma transferência que chamou a atenção da Argentina inteira, por ser, na teoria, né, o Estudiantes pagando à vista. Na teoria, porque não foi o Estudiantes, foi esse empresário. O Estudiantes pegando um cara do Boca, um jovem, por 15 milhões de dólares à vista. No final das contas, ele vai para o Estudiantes, é titular no Estudiantes, se valoriza por lá porque foi campeão argentino pelo Estudiantes, 4 anos de contrato, só que o empresário só pagaria o salário do primeiro ano, o que faz com que lá na mídia argentina, estava lendo a matéria até do Diário Olé, diz-se que o Medina vai sair, tá? Porque o Estudiantes não vai assumir o salário agora e o cara quer valorizar. A questão é, o mercado brasileiro tem quantos times capazes de pagar mais do que 15 milhões de dólares? Porque o empresário quer fazer grana, né? Com um jogador que ele comprou ali. Como é que fica a situação, né? 15 milhões de dólares? Aí dificulta a situação. Tá? Eu até falo no meu outro vídeo lá sobre o Medina. Falei, cara, tá bom demais pra ser verdade. Esse jogador, esse cara vindo pro Fluminense nessa situação, gente, isso é o que eu falei, é um André. É um André, mais até do que o Martinelli, é um André mesmo na mão dos caras, apesar da posição dele ser mais meia central, né? Mais segundo volante ali do que propriamente um camisa 5. Esse, assim, se o Fluminense conseguir pegar, ou o Fluminense, pensando em reforma de Laranjeiras, achou petróleo em Laranjeiras, ou então a gente fez uma negociação da nossa vida. É só isso que eu digo. Bem, outro volante, aí esse Jade Xeren, que já valeu mais do que 15 milhões de dólares, mas recebe 13 milhões de reais hoje. Estamos falando de Fabinho. O GF, enfim, muitas notícias, Fabinho tá vindo pro Brasil e Palmeiras, etc. Um portal até que cobra o Palmeiras botou o Fluminense na jogada, mas assim, 13 milhões de reais de salário do Fabinho lá na Arábia Saudita. O GE consultou e disse que o Fluminense consultou o jogador, mas que não tem a possibilidade dele voltar, não é o desejo dele voltar pro futebol brasileiro agora, e com esse salário não teria negócio com o Fluminense. Então Fabinho, nada. Já outro que tá praticamente fechado é o Guilherme Arana, notícia nossa do Jornal da KTO 1902 também aqui do Raiz Tricolor. Praticamente fechado, as informações lá da Itatiaia dizem que o Galo queria 5 milhões de dólares por ele, não sei se é esse o valor que o Fluminense pagou, 5 milhões de euros, perdão, por ele, não sei se é esse o valor que o Fluminense pagou, mas o negócio já está praticamente fechado. Então, o Guilherme Arana já está praticamente certo com o Fluminense. Inclusive, eu aproveito esse momento aqui agora para poder te mostrar uma imagem que, pô, eu recebi no WhatsApp, cara. Então, não posso dar crédito para quem fez, mas é um perfil de Twitter que eu até sigo, mas não consigo lembrar o nome agora. Então, peço perdão aí por não saber quem é que fez essa imagenzinha aí. Mas é uma atualização do mercado de cada clube, de quem já está efetivamente contratado. Não tem Guilherme Arana ali ainda no Fluminense, assim como no Remo, assim como no Mirassol, por exemplo, não aparece o Kaique Almeida, que é um jogador que daqui a pouco eu vou falar nas saídas. Mas, enfim, dá para ter uma noção de que, de fato, muitos jogadores aí não estão completamente acertados, o mercado não tá aquela movimentação
bizarra. E lembrando, o Campeonato Brasileiro começa daqui a 30 dias, tá? Só para deixar claro essa parte. Vamos lá, a gente segue falando de jogadores que vêm do Atlético Mineiro, a gente fala do Hulk, aí são múltiplas fontes, tá? Mas existe negociação, a situação é complicada, é o principal nome da 9, né, para ser o camisa 9 do Fluminense. O Atlético não deseja liberar para times do Brasil, mas o Hulk também ainda aguarda propostas. De fora chegou a circular alguma coisa sobre proposta da Arábia Saudita, sondagens da MLS, o salário dele é bem alto para os padrões do futebol brasileiro. O Fluminense aguarda, desejando ter o jogador de 39 anos, mas nesse momento as negociações ainda não avançaram, pelo menos até esse sábado, né? Esse é o cenário. É a nossa prioridade 1 para 9. Bem, a gente fala sobre Gemes, outro zagueiro, agora esse já confirmado. Já está fechado com o Fluminense, já desembarcou no Rio de Janeiro, já falou como jogador do Fluminense, então basta só os exames para ter o anúncio oficial do jogador. Exames e detalhes, fotos, redes sociais, etc. Né? Mas o Gemes está fechado. Outro zagueiro é o Léo Duarte, do Başakşehir, ex-Flamengo, zagueiro de 29 anos. Uma informação primeiro dita pelo Ekrem Konur, um jornalista turco, o Başakşehir é da Turquia, e também dito agora pela Central Fluminense, lá a matéria do Wilson Forte. O empresário já confirma que houve sondagem mesmo, o contrato dele é até junho, ele quer voltar há um tempo, mas o Başakşehir dificulta essa liberação. O contrato dele vai até o meio do ano, né? O Vasco chegou a tentar, o Başakşehir não liberou. É um zagueiro que eu acho interessante. Desde a saída do Flamengo, ele sai pro Milan, acaba não dando muito certo lá, está um bom tempo no Campeonato Turco. Vamos ver como é que vai seguir, mas não duvidaria de ser um nome que o Fluminense tenta para a zaga mesmo, não. A gente fala agora do Lucas Arcanjo. E aí, isso aí foi apuração nossa, porque começou a circular de que o Fluminense estava tentando de novo o goleiro e tem qualquer negociação aberta com o Lucas Arcanjo do Vitória, goleiro do Vitória que o Fluminense tentou no início da temporada 25, acabou não rolando o negócio, e também não tem negociação, pelo menos atualmente, com qualquer goleiro, porque o Fluminense, já passei, o entendimento inicial do Fluminense é de que, salvo uma rara oportunidade de mercado, é muito difícil trazer um outro goleiro nesse momento para ser reserva do Fábio, sem saber se o Fábio vai se aposentar no final do ano ou não, né? Outra é sobre Marlon Freitas, também múltiplas fontes nesse caso aqui. Houve uma negociação do Marlon Freitas com o Fluminense, que envolve o Wallace Davi, e aí o Fluminense fez proposta, o Botafogo devolveu a proposta do Fluminense com uma contraproposta, no final das contas o jogador se acertou com o Palmeiras. Inclusive causou muita polêmica lá, porque ele estava no bandeirão de ídolos do Botafogo, e aí eu vi uma página lá de Botafogo botando bem assim, esses daqui são os de verdade, que não desrespeitam, e lá estava o Marçal na lista lá de ídolos de verdade. E eu fiquei pensando se eu contava ou não que no ano passado o Marçal negociou com o Fluminense antes de renovar com o Botafogo, porque ele já tinha sido dado como, né, saída do Botafogo, ele negocia com o Fluminense, depois o Botafogo chama de volta e tal, no final das contas ele acaba fechando com o Botafogo e o Fluminense decidiu por fechar com o René. Mas eu acho que é melhor não falar isso pro Botafoguense não, né? De negociações de chegada, são esses nomes, eu posso ter esquecido de algum, tá? Nomes aí especulados, como o do Loyola, da equipe do Independiente, o volante chileno, não tem nada. O zagueiro Rodrigo Becão também, quando especulado, também fui confirmar, não tinha nada. A respeito dos dois jogadores do San Lorenzo, né, o Romagna e o Cueixo, não é o Cueixo do Galo, né? Também quando fui apurar, também ouvi que não tinha nada. Então, muitos nomes aí que surgiram e que apareceram, mas que a princípio não eram nomes que negociavam com o Fluminense, beleza? Sobre as saídas, o trecho é mais curtinho, né? Vamos lá, a gente fala sobre Doman. Doman tá a caminho do Houston Dynamo por empréstimo, volante da base do Fluminense, também não jogou no profissional, informação do GE. Globo. De fechado também, também uma informação do GE sobre o Kaique Almeida, jogador da equipe do Fluminense, que foi na negociação com o Gemes, acabou indo por empréstimo para o Mirassol, vem do Remo e vai para o Mirassol jogar Libertadores, jogar Campeonato Brasileiro da Série A. E o Wallace Davi, que foi envolvido nessa especulação, negociação, enfim, com o Botafogo pelo Marlon Freitas. Não ficou claro
Na nossa apuração, o Wallace Davi, ele teria sido um pedido do Botafogo para ser incluído numa proposta do Fluminense pelo Marlon Freitas. Na apuração do pessoal do GE, já era diferente. O Botafogo queria o Wallace Davi e o Fluminense teria tentado incluir o Marlon Freitas no negócio, mas no final das contas, o que se tem é um desejo do Botafogo por contar com o volante da base, não, do profissional do Fluminense, mas o volante de Xerém. Dos jogadores que são do elenco titular, né, do elenco principal, que não são esses jogadores que vêm de Xerém, 3 nomes que foram envolvidos aí. O Lima e o Keno foram envolvidos na especulação sobre o Lucas Arcanjo, também não teve qualquer interesse do Vitória nesses 2 jogadores, e o Serna e o Lima foram envolvidos numa especulação de troca com o Guilherme Arana também, que não procede. Vamos ficar de olho nas saídas, cara, porque é muito importante que a gente entenda sobre as saídas, tá? Porque a gente fala sobre o 9 ser prioridade. O Fluminense hoje tem contrato, o Lelê já vai ser emprestado de novo, mas tem contrato com o Everaldo, com o John Kennedy e tem contrato com o Germancano. O John Kennedy pedindo para se apresentar no dia 2 de maneira antecipada, o Everaldo até tem um desejo ali de sair, mas o desejo inicial do Zubeldia não é esse. O Zubeldia gostou aí do que viu em 2025, né? Talvez não adorou, né? Não morre de amores por conta da falta de gols, mas enfim. E o Germancano é um ídolo do Fluminense, então assim, a gente precisa falar de saídas de centroavantes também. A gente só teve saída efetivada até agora, jogador que não tinha contrato, como era o caso do Manuel, o pedido de saída do Thiago Silva e a saída do Thiago Santos para o Coritiba. Vamos ficar de olho nisso daí, porque antes de... o Fluminense não tem super salários no seu elenco, mas tem uma folha alta porque o elenco é grande pra cacete. Vamos ficar de olho. Se inscreve, deixa o like, a gente vai também tentar apurar sobre os gringos, né? O que vai acontecer com o La Vega, qual vai ser a do Lescano, o Gabriel Fuentes. São 3 aí que estão, né, na beirola da piscina ali. Se inscreve, deixa o like, tamo junto. E se eu esqueci de mencionar alguma notícia que saiu, alguma dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários. Valeu!